Olá, pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês agora pela manhã, nesse nosso evento de lançamento oficial do nosso Plano Família. Tão aguardado, né? Já fazem aí algum tempo que a gente está conversando com vocês nas nossas apresentações trimestrais e finalmente a gente tem uma alegria imensa de chegar aqui para divulgar esse plano, para fazer a abertura desse plano para adesão. Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai passar aqui uma nossa agenda, né, de como é que vai funcionar a nossa live agora. Vamos iniciar com a apresentação do plano, as principais funcionalidades, como é que ele funciona, dar uma visão geral do plano. Depois dessa apresentação, a gente passa para um momento de perguntas e respostas. Aí embaixo, abaixo do vídeo, onde vocês estão vendo a apresentação, tem um espaço, tem um campo aí para vocês enviarem perguntas. Então, durante a minha apresentação, vocês podem ir fazendo essas perguntas, né? E ao final, então, a gente abre um espaço aí para respondê-las, tá? Passando esse momento aí de perguntas, aí a gente vai lançar o nosso quiz. A gente vai ver aí se vocês, né, daquilo que a gente for apresentando aí durante onde a gente vai estar falando sobre o funcionamento do plano, vocês prestem bastante atenção, porque no final a gente vai ter um quiz muito bacana, vamos sortear aí alguns brindes, né? Então, é importante aí que vocês fiquem atentos ao funcionamento aí do plano, que depois vai ter esse quiz lá no final para vocês responderem e concorrerem aí a um smartphone e alguns outros brindes, tá? Depois a gente tem um vídeo com a mensagem dos conselheiros da BRF Previdência, que eles trazem uma mensagem aí para vocês em relação ao Plano Família. Depois a gente vai apresentar muito rapidamente como fazer a adesão, que é o passo a passo, né, no sistema. A adesão ela é toda online, você vai fazer ela totalmente via sistema, não tem formulário de papel, nada, né? Você faz todo o processo aí de forma online. E aí, ao final dessa apresentação aí da telinha da adesão, aí a gente vai liberar o resultado do quiz e então encerramos a nossa live liberando o link para vocês acessarem a adesão online. Então, essa aqui é um resumo da nossa conversa aqui hoje, né? Do nosso lançamento aqui do Plano Família. O Plano Família, ele, como a gente já conversou em várias oportunidades, né? O Plano Família, ele foi criado como uma forma da gente estender o benefício que hoje os funcionários das patrocinadoras, ou seja, os funcionários da BRF, da Cred BRF, da própria BRF Previdência já têm. Ou seja, um plano de previdência onde você faz um investimento, você vai contribuindo mensalmente e você vai tendo uma reserva que você vai usar essa reserva no futuro. Então, quando a gente criou o Plano Família, a ideia era justamente essa: estender esse benefício que os funcionários já têm para os seus familiares. A gente sabe da preocupação que as pessoas têm em como proteger o futuro da sua família, das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que são do nosso convívio. Então, a ideia foi exatamente essa. Vocês já conhecem a BRF Previdência, né? Vocês sabem a forma como a gente administra os planos. Em vez de vocês terem que procurar um plano de previdência fora, né, no banco, numa seguradora, a ideia é de que a gente faça essa administração desse plano para os familiares de vocês aqui com a BRF Previdência. A gente vai usar toda a estrutura que nós já temos, todo o conhecimento que a gente já tem em gestão de planos de benefícios e estender isso para a família de vocês. Então, é uma oportunidade que nós temos de incluir os nossos familiares num plano de previdência também, de forma que a gente consiga fazer uma reserva e depois a gente vai utilizar ela para realizar os nossos sonhos, né? Basicamente, então, vocês e os seus familiares contribuem para o plano. Nós aqui da BRF Previdência, nós fazemos a gestão desses recursos, nós investimos os recursos, nós investimos as contribuições de vocês no mercado financeiro, nós protegemos o patrimônio de vocês, né? Toda a parte de investimentos que a gente faz, ela é toda voltada para a proteção do plano e para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? O objetivo de vocês na realizar os sonhos.
E nós também aqui na BRF Previdência incentivamos isso, né? Através do nosso programa de educação financeira, através da criação desses mecanismos que a gente tem como Plano Família, né? Para proteger e para que as pessoas façam efetivamente uma reserva e possam, depois, no futuro, você ter uma segurança financeira e né, realizar os seus sonhos. Uma das principais perguntas que a gente tem aqui em relação ao Plano Família é quem pode aderir ao Plano Família, tá? Quem pode entrar no Plano Família? Para quem que vocês podem oferecer o Plano Família? Então, a primeira coisa que tem, a pessoa que vai entrar para o Plano Família, ela tem que ter um parentesco com um participante da BRF Previdência. Um parentesco até o 2º grau. Então, sendo um participante da BRF Previdência, tanto você, como participante da BRF Previdência, quanto os seus familiares, quanto a sua família até o 2º grau, podem entrar no plano de previdência. Então, por exemplo, você é participante do plano, você pode colocar os seus pais, os seus filhos, seus irmãos, seus avós, genro, nora, os netos, né? Pode colocar o cônjuge, e né, os pais do cônjuge, enfim, todos os parentes que são até o 2º grau. O ponto principal, como eu mencionei, é que essas pessoas que vão entrar no plano, para quem você vai oferecer, tem que ter uma relação de parentesco com alguém que seja participante do plano. Vou dar um exemplo. Então, eu, Rosane, sou participante do plano e eu vou colocar o meu filho. Eu vou fazer um plano de previdência, eu vou aderir ao Plano Família para o meu filho. Então, o meu filho, ele tem o vínculo comigo, que sou participante. Eu, como participante, não preciso necessariamente aderir ao Plano Família para colocar o meu filho. Eu posso colocar ele direto sem que eu seja. Então, eu sou participante do Plano 2, que já é administrado pela BRF Previdência, e aí eu vou colocar o meu filho. A partir do momento que o meu filho, né, entrou como participante do Plano de Previdência, entrou no Plano Família, ele pode colocar os filhos deles, os filhos dele, né? A esposa. Então, a gente cria uma rede de proteção para os familiares que ela vai se estendendo. Por exemplo, se você tem um sobrinho que você queira colocar no plano de previdência, o sobrinho, ele não é considerado um parente de 2º grau. Mas o que você pode fazer? Você pode colocar o seu irmão ou a sua irmã como participante do plano, aí essa pessoa, seu irmão ou sua irmã, fazem a adesão ao plano, e a sua irmã ou seu irmão depois fazem a adesão para o filho deles, que é o seu sobrinho. Então, essa rede que a gente criou aqui, ela é possível, né, a gente estender isso para um número muito grande de pessoas. A partir do momento em que a pessoa entra no plano, ela se torna participante de um dos planos da BRF Previdência. Hoje a gente administra 3 planos que vocês já conhecem, né? O plano 2, o plano 3, o plano FAF, e hoje estamos lançando o plano Família. Então nós teremos 4 planos que a gente vai estar administrando. E nesse plano família, então, nós vamos poder colocar todos os nossos parentes, né, que sejam até de 2º grau. Isso é muito importante para vocês lembrarem. Quem faz a adesão no plano se torna um participante. A partir do momento em que ele é um participante, ele pode colocar todo essa linha de parentesco, né, todos os parentes até 2º grau, dentro do plano de previdência. Então, é uma forma que nós encontramos da gente estender a cobertura do plano de previdência para muitas pessoas. Então, se a pessoa não é parente direto do participante, você coloca né, o pai, o filho, o seu cunhado, né, irmão do cônjuge. Aí, esse irmão do cônjuge, ele também pode colocar a esposa dele. Então, a partir do momento em que ele entrou, ele passa a ser um participante e a partir daí ele consegue colocar a esposa dele, os filhos dele, né, os pais dele, os avós, os netos. Então a gente criou uma rede muito grande de proteção para a família dos nossos participantes, de quem é participante aí da BRF Previdência, né? Muito bem. Como é que a gente faz, então, a contribuição para o plano de previdência?
Existem 3 formas que nós temos de fazer contribuição para o plano. A primeira forma de contribuir é a contribuição básica. Como o nome já diz, ela é uma contribuição que você vai fazer ela mensalmente, todo mês, então você vai fazer essa contribuição através de boleto bancário ou de outra forma que a gente vai disponibilizar aí para fazer a contribuição. Você escolhe o valor. Olha que bacana isso. Você escolhe quanto você quer contribuir. Você vê a tua disponibilidade, né, o tamanho do seu sonho e com quanto você vai contribuir. Você, que eu digo, é o participante. Então, se você vai fazer, por exemplo, para o seu filho, né, qual é a contribuição que ele vai fazer? Se vai fazer para a esposa, também, da mesma forma, vai definir qual é a contribuição mensal. Então, mensalmente vai ser depositado esse valor no seu plano de previdência, tá? Esse valor ele pode ser alterado a qualquer tempo, através do autoatendimento lá no site. Por exemplo, você escolheu que você vai fazer uma contribuição de R$ 300 por mês. Você vai contribuir durante os 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí apertou. Precisa fazer algum ajuste, você pode entrar no autoatendimento e mudar o valor da sua contribuição. Você pode diminuir ou você pode aumentar também esse valor da contribuição a qualquer tempo. Isso significa que você tem bastante flexibilidade para acomodar a sua contribuição básica dentro do seu orçamento. Um mês que você precisa de mais recurso para fazer pagamento de alguma outra coisa, você pode eventualmente diminuir um pouquinho o valor da sua contribuição básica. Passou aquele perrengue, você pode aumentar de novo o valor da sua contribuição. Então, isso é muito prático e você consegue fazer essa administração junto com o teu orçamento, né, de gastos que você tem. Então, coloca a contribuição, essa é a contribuição que você vai fazer mensalmente. Uma outra contribuição que a gente tem é uma contribuição voluntária. Essa contribuição, ela é muito especial, porque você pode fazer, é o tipo de contribuição que você faz quando sobrar um dinheiro. Por exemplo, receber um bônus, você pode fazer a contribuição aqui para o plano, ou receber o 13º, uma parte do 13º você faz uma contribuição voluntária aqui para o plano. Receber uma herança, parte do valor você pode fazer como contribuição voluntária. Então, essa contribuição, você pode fazer ela no valor e na periodicidade que você escolher. Diferente da contribuição básica, que você vai fazer ela mensalmente, essa contribuição é para que você tenha a possibilidade de fazer contribuições eventuais ou pontuais, ou de vez em quando, sobrou um dinheiro, você vai lá e faz uma contribuição voluntária para aumentar o teu patrimônio, né, aqui no plano de previdência. Então, lembrando, a contribuição básica é a que vocês vão fazer mensalmente no valor e no valor que vocês desejarem. A contribuição voluntária é aquela pontual, que você vai fazer quando tem um dinheiro sobrando, né, e que você queira aportar aqui no plano de previdência. E a terceira forma de contribuição é a contribuição que a gente chama de eventual. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Essa contribuição eventual, ela pode ser feita até por terceiros. Então, por exemplo, a avó quer dar um presente para o neto, que em vez de dar brinquedo, dar roupa, pode fazer um aporte, pode fazer uma contribuição para o plano de previdência do neto. Olha que interessante esse tipo de coisa. Ou mesmo, você vai fazer aniversário, que em vez de você receber presente, você pode, né, pedir para que as pessoas façam o valor do presente em contribuição para você no teu plano de previdência. Tudo isso ajuda para que você faça, que você torne, né, o teu recurso que você tem aqui acumulado no plano de previdência de uma forma aumente, né, sem que você também tenha que fazer tanto esforço. Então, com esse tipo de contribuição que terceiros podem fazer para você, né, ajuda a formar a tua reserva de poupança, estimula, né, que as pessoas também incentivem que você faça a tua poupança previdenciária, e é muito bacana como uma forma também de estimular as pessoas a se prevenirem, né, a guardarem uma reserva financeira para o futuro. Então, esse tipo de contribuição, ela é feita de vez em quando, né, ela não tem obrigatoriedade mensal, obviamente, e é um estímulo que a gente tem para que também pessoas, né, a madrinha que dá um presente para o afilhado, faz a contribuição aqui no plano de previdência, né?
vai receber lá um cardzinho, uma cartinha dizendo, olha, você recebeu um presente de fulano de tal, né? Então, isso é uma forma de você aumentar o teu recurso e estimular que as pessoas também pensem no plano de previdência, né? E você consiga fazer a tua reserva aumentar mais rapidamente. Então, repassando, nós temos aí 3 formas de contribuição. Contribuição básica, mensal e do valor que você escolher. A voluntária, que é aquela que você decide em função de alguma grana extra que você está recebendo. E essa contribuição eventual, que nós achamos uma forma aí de fazer com que as pessoas também ajudem você a formar a tua reserva de poupança através de contribuições eventuais que elas façam no dia do aniversário, no dia dos namorados, né, o namorado pode dar um presente para a namorada fazendo um aporte no plano de previdência. Então, aqui é uma forma também da gente estimular, né, e abrir para que o plano possa receber contribuições e aumentando a reserva aí do participante, tá? Uma das coisas que a gente sempre se preocupa quando a gente faz uma contribuição mensal, né, é assim, estou num período em que eu preciso reorganizar as minhas finanças, estou com alguma dificuldade financeira, o que eu faço com o meu plano de previdência? Não é necessário você se desligar no plano, você tem a opção de suspender a contribuição. Então, olha que interessante. Apertou um pouquinho, né? Precisa reorganizar, suspende um pouquinho a contribuição, reorganiza suas finanças, reorganiza, né, a forma de você fazer o pagamento dos seus gastos e ao final, né, desse período você volta a fazer a contribuição para o plano de previdência. Porque a gente tem uma preocupação que às vezes a pessoa está com alguma dificuldade financeira, a primeira coisa que ela faz é assim, vou ter que parar de contribuir para o plano, vou ter que sair do plano. Não precisa, tá? Essa aqui é uma forma que você tem de você também fazer a gestão do teu orçamento, né? Precisou, apertou um pouquinho, entra lá no site, lá no autoatendimento, pede para suspender as contribuições. Durante aquele período em que você escolheu, a contribuição vai ficar suspensa. A partir, encerrou aquele período que você escolheu, automaticamente vai voltar a fazer a emissão, né, do boleto lá ou da forma que você escolher aí de pagamento para fazer a contribuição para o plano, tá? Então, tudo que nós fizemos aqui no Plano Família foi como uma forma da gente trazer praticidade, da gente entender as dificuldades dos nossos participantes e a gente, né, oportunizar, a gente trazer ferramentas que a gente possa não romper o vínculo com o plano, e sim você administrar os teus recursos, né? De forma que você consiga manter o teu plano de previdência e não entrar num sufoco financeiro, tá? Uma outra forma também que a gente tem de dar flexibilidade é que se eventualmente você precisar resgatar parte dos valores, aconteceu algum evento, algum imprevisto, e você não tem de onde tirar esse recurso, você precisa resgatar uma parte do valor da sua previdência, tá? Então, esse resgate parcial é uma coisa que também ele não você continua vinculado ao plano, você não precisa se desligar do plano, você vai continuar contribuindo para o plano, mas você vai poder fazer resgates parciais. A única questão aqui que nós chamamos a atenção até por efeito de legislação. A legislação, ela diz que tem que ter uma carência de 36 meses a partir da inscrição para poder fazer o resgate parcial, tá? A partir daí, você vai poder resgatar até 20% do saldo das contribuições básicas a cada 2 anos, e os recursos que você trouxer de portabilidade e mesmo das contribuições voluntárias ou das eventuais, você pode resgatar elas 100%, tá? Então, a carência aqui de 36 meses é uma coisa que é a legislação que determina, não é uma característica específica do nosso plano, mas sim uma coisa que está prevista na legislação, né? Não precisa você se desligar do plano. A cada 2 anos você pode resgatar até 20% do saldo da tua contribuição básica, e daquilo que vier de portabilidade das contribuições voluntárias e eventuais, você pode resgatar aí até 100%, tá? Aqui eu só chamo a atenção um pouquinho em relação ao resgate parcial, que é a incidência do imposto de renda, né? Então a gente pensa bastante antes de fazer o resgate parcial, se a gente não tem outra forma de receber
de conseguir esse dinheiro, porque sempre, né, quando a gente faz a movimentação do dinheiro, a incidência do imposto de renda. Então, às vezes, você vai precisar do recurso e aí você vai pagar o imposto de renda, tá? Durante a fase em que você está fazendo a contribuição, não incide imposto de renda, né? Você se faz a declaração completa, você vai informar que o valor da contribuição que você faz, ele vai deduzir da base de cálculo do imposto de renda, e a partir do momento em que você recebe benefício ou que você resgata, parcial ou integral, aí ele tem incidência do imposto de renda, tá? Então, também é uma forma da gente flexibilizar o plano, de uma forma de você poder fazer a gestão do teu orçamento, dos teus gastos, né? E conciliar junto com o teu plano de previdência, porque não seja necessário que você se desfaça do plano de previdência para você poder ter acesso aos recursos, tá? Uma das coisas também que é muito prático em relação ao plano de previdência é que você decide o que você vai fazer com o dinheiro que você acumulou, tá? Então, é uma flexibilidade bastante grande também em relação ao destino que vai ser dado para o dinheiro do plano. Tanto para você, por exemplo, você pode fazer o plano família, ou para sua família, ou, né, ou para o seu filho, por exemplo. Se tem um filho pequeno, você vai fazer um plano de previdência para ele, para custear a faculdade dele quando ele chegar na idade de entrar para uma faculdade. Então, durante esse período, enquanto ele está crescendo, você está fazendo as contribuições, o dinheiro está acumulando, chegou lá no momento, você faz o pagamento da faculdade para ele. Ou vai comprar um carro, então, né, você deixa o recurso acumulado no plano, vai juntando o recurso, ou vai comprar uma casa, né? Você pode juntar os recursos aqui no plano de previdência, e quando chegar a hora, você pode escolher, né? Você vai usar esse recurso. Quando que você vai decidir que destino que você vai dar para o recurso? Quando chegar a hora em que você quiser. Você pode até, por exemplo, pensar que você vai deixar o recurso para comprar uma casa. Se chegar no meio do caminho, né, ou mesmo chegou lá na frente, você já não é mais a casa que você quer comprar uma outra coisa. Não faz mal, você decide para aquilo que você quiser usar o teu recurso. Olhando, quando a gente fala em plano de previdência, uma das coisas muito fortes que vem no plano de previdência, apesar de toda essa flexibilidade de você usar os recursos para qualquer outra coisa, custear a faculdade, trocar de casa, trocar de carro, né? Você tem a questão de uma renda futura, de você deixar um recurso acumulado enquanto você está trabalhando, enquanto os teus familiares estão trabalhando, né? Deixar esse recurso acumulando no plano de previdência para você ter uma fonte de renda extra quando você aposentar ou quando você deixar de trabalhar. Então, quando a gente para de trabalhar, com o que a gente conta, né? Com o INSS, com o benefício que você recebe do INSS e com outras rendas que eventualmente você tenha acumulado ao longo do período em que você estava trabalhando. Então, o plano família, apesar dele ter a flexibilidade de você poder usar esse recurso para quem quiser, ele tem essa função também de você receber uma renda no futuro. Olhando sempre para quando a gente fala, né, plano de previdência, previdência é você ser previdente, é você estar preparado para uma situação em que você escolhe quando você quer parar de trabalhar, né? Essa é uma das coisas que a gente sempre fala muito em relação ao plano de previdência. Quando você tem uma reserva financeira num plano de previdência, você tem a flexibilidade, você escolhe, né? Você vai, ou pelo menos você tem a oportunidade de escolher quando você quer parar de trabalhar. Muitas pessoas continuam no mercado de trabalho porque elas, quando pararem de trabalhar, vai ter alguma dificuldade financeira de se manter só com um benefício, por exemplo, do INSS. Então, aqui a gente também usa o plano de previdência como uma reserva para você, nesse período, né, quando você decide parar de trabalhar, que você tem um complemento de renda através do seu plano de previdência. Olhando sempre que, quanto mais tempo você deixar o dinheiro acumulando, maior é o efeito da rentabilidade, né? Mais tempo vai funcionando juros sobre juros, ou seja, é a rentabilidade sobre a rentabilidade. Então, quanto mais tempo passar, maior é o montante que você acumula
tanto em função das contribuições que você faz, quanto em função da rentabilidade, né, ao longo do tempo. Existem, na opção de você receber benefício de renda mensal, existem 3 benefícios de renda mensal que o plano oferece. É o benefício programado, o benefício por invalidez e o benefício de pensão por falecimento, tá? Eu vou explicar cada um deles para vocês terem uma ideia. O benefício programado é aquele que o nome já diz, você programa. Eu quero me aposentar aos 60 anos de idade. Então, você define a idade que você quer se aposentar. Eu quero me aposentar aos 45 anos de idade. Então, você vai acumular recursos e você definiu a data em que você quer, a partir daquele momento, começar a receber o benefício e, dependendo do valor que você acumulou, né, o valor do teu benefício vai depender, obviamente, do saldo em que você tiver acumulado na data em que você escolheu. O benefício programado, ele pode ser feito a partir dos 18 anos de idade. Então, e com 36 meses de vinculação ou de contribuição para o plano, tá? Então, entrou agora no plano de previdência, com 18 anos de idade e 36 meses de contribuição, você pode receber um benefício programado. Parece que, por exemplo, se você tem um PGBL num banco, que você já tem os recursos acumulados, e você quiser trazer para cá e começar a receber a renda já a partir, né, da idade em que você escolheu, também funciona, tá? Então, só tem esses 36 meses de carência para iniciar a receber o benefício e os 18 anos de idade. Mas você escolhe qual é a idade em que você quer receber o benefício. Quando que você vai escolher essa idade? Você escolhe no momento em que você faz a adesão e depois você pode alterar essa idade a qualquer momento, direto lá no site, na área de autoatendimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo a adesão agora e eu vou colocar que eu quero me aposentar aos 55 anos de idade. Beleza. Tá lá, estou contribuindo, estou fazendo, mas na verdade eu estou num trabalho que eu amo fazer aquilo que eu estou fazendo, eu gosto desse trabalho, né? Me sinto totalmente disposta, pronta ainda para o trabalho, e eu resolvo que eu quero ficar então até os 60. Não tem problema. Você vai lá no autoatendimento, muda a data em que você escolheu para se aposentar, e a partir daquela data em que você vai receber o benefício. Ou se você quiser antecipar, também pode, tá? Então vocês têm a liberdade, né? Nós, como participantes, temos a liberdade de escolher quando é que vamos receber esse benefício programado. O outro benefício é um benefício de proteção. Às vezes acontece imprevistos, né? Acontece eventualmente algum acidente, alguma coisa. Se a gente ficar inválido, também a gente pode receber o benefício aqui. Lembrando, como eu falei lá no benefício programado, o valor do benefício que a gente vai receber, ele vai depender do saldo que a gente tem acumulado. Então, dependendo do saldo, eu escolho uma forma de receber esse benefício, né? E aí, mensalmente, você vai receber. Eu vou explicar logo em seguida quais são as formas da gente receber esses benefícios. Então, o benefício por invalidez, se você tiver o benefício da invalidez reconhecido lá no INSS, você já pode requerer o benefício de invalidez aqui no plano. Não tem carência a partir do momento em que você tiver a invalidez reconhecida lá no INSS, você já pode receber o benefício de invalidez aqui no plano de previdência, aqui no plano família também, tá? Lembrando sempre que quando eu digo você, eu me refiro ao participante. Então, se você fez o plano para o cônjuge, né? O cônjuge, no caso de invalidar, pode receber o benefício aqui do plano de previdência, tá? E a última forma de recebimento mensal é o benefício que a gente deixa para aquelas pessoas no caso da gente faltar. Então, quando a gente faltar, quem é que vai receber benefício? Quem é que vai receber os recursos ou o patrimônio que a gente acumulou? Essa é uma forma de proteção que eu acho uma das mais que mais se ajustam, né, com a característica do plano. É a forma que você tem também de proteger a sua família. Enquanto você está trabalhando, você tem a tua renda, você está recebendo, né, salário, ou mesmo quando você está aposentado, você recebe um benefício. No caso de você faltar, o saldo que restar, né, o saldo que você tiver acumulado, ele vai ser pago tanto em forma de pensão mensal,
para os dependentes, a gente chama de beneficiário. O que é o beneficiário? É quem vai receber o benefício no caso de você faltar. Então, participante é quem aderiu ao plano de previdência. E beneficiário é quem vai receber o benefício no caso do participante do plano faltar. Então, lembrando, beneficiário é quem recebe a reserva no caso do participante faltar. Então, nesse caso, eles podem receber tanto uma renda mensal, em uma das formas que eu vou explicar aqui, quanto em pagamento único. E também você pode determinar, quando você faz a tua adesão, ou a qualquer tempo, quem vai ser o seu beneficiário. Você escolhe quem vai ser o seu beneficiário. E nesse caso, você pode escolher quantos beneficiários você quiser e quaisquer pessoas podem ser o teu beneficiário. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que é um participante, ele é solteiro, ele pode escolher como beneficiário dele, por exemplo, o pai, a mãe, um irmão, os três, né, as três pessoas, pode deixar, enfim, para uma outra pessoa, um amigo muito querido, ele quer deixar aquela reserva para alguém que ele escolher. A única coisa que se você escolher mais de uma pessoa como beneficiário, você vai escolher também quanto que você vai deixar para cada um. Por exemplo, se forem duas pessoas, você pode deixar 50% para cada um, ou você pode deixar para um que precisa de mais proteção, você pode deixar 70% e para o outro 30%. Você também escolhe. Olha como esse plano ele é flexível, né? Você tem várias formas de você proteger as pessoas que você ama, tá? Então, lembrando, né, o participante, ele escolhe os beneficiários, que são as pessoas que vão receber os recursos no caso dele faltar. Esses beneficiários podem receber em renda mensal ou em pagamento único, ou seja, você paga toda a reserva de uma vez só. E você pode escolher como beneficiários quem você quiser. Qualquer pessoa que você queira colocar como seu beneficiário, é possível de você colocar. E isso tem a ver também com a questão de sucessão patrimonial, né? O plano de previdência, ele não entra não entra no inventário. Então, no caso de você faltar, os recursos do plano de previdência, eles vão direto para os beneficiários, tá? Ou para o beneficiário, enfim. Não há não há necessidade ou não se coloca plano de previdência em inventário. Então, isso é uma forma, porque às vezes o inventário demora muito, tem incidência, né? Você tem gastos, custas com o inventário que variam de acordo com o teu patrimônio, né? Então, o fato de você ter o plano de previdência apartado, fora do inventário, primeiro que as pessoas recebem esses recursos muito mais rapidamente, e segundo, né, que você não tem custas, digamos assim, que você teria com o inventário no processo de você transmitir esses recursos para outras pessoas que seriam os seus beneficiários, tá? Então, essa também é uma coisa super interessante que o plano tem, como uma forma de você fazer sucessão patrimonial e também como forma de você proteger a quem você ama. Olhando agora as formas que a gente tem para receber, só recapitulando, a gente tem 3 formas de receber: o benefício programado, né, que é aquele que você escolhe, que data que você programa quando você quer receber, a partir de quando você quer receber o benefício. Você tem o benefício por invalidez e o benefício de pensão por falecimento, tá? Como que a gente recebe esses 3 tipos de benefício? Então, existem 3 formas de você receber isso. Uma delas é por prazo determinado. Então, eu escolhi que eu quero me aposentar aos 60 anos de idade, chegou aos 60 anos, eu tenho uma reserva acumulada, por exemplo, de 200 ou 300 mil reais eu tenho lá acumulado. E aí eu vou escolher de que forma que vai ser pago o meu benefício mensal. Ele pode ser por prazo determinado, que aí eu escolho, né, um prazo que no mínimo de 60 meses para receber, até o tempo em que você quiser, ou você recebe ele por prazo indeterminado, ou seja, de 0,3% a 2% do saldo. Então, todo mês a gente calcula 0,3% ou o percentual que você escolher nesse intervalo, né? E a gente faz o pagamento aí do benefício respeitando
intervalo entre 0,3 e 2. Enquanto tiver saldo, nós vamos pagando o benefício. O plano só esgota quando esgotar o saldo, né? E a outra forma é uma renda mensal de valor monetário. Então, você escolhe também um percentual, só que esse valor ele é fixo enquanto você escolher, enquanto você não mudar a forma de receber, ele é um percentual fixo. Então, digamos que eu tenha escolhido que eu quero receber, de acordo com o saldo que eu tenho acumulado, até 2%, digamos que deu R$ 3.000. Então, esses R$ 3.000 eu vou receber eles fixos durante todo o período até que eu escolha um outro percentual. Lembrando que o saldo que fica no plano, ele continua rentabilizando normalmente. Então, você tem lá um saldo acumulado, todo mês a gente tira o valor do teu benefício para pagar, e sobre o saldo que restou, a gente paga a gente aplica a rentabilidade em cima dele. Então, o teu plano, ele continua, né, os recursos continuam rentabilizando e você vai recebendo benefício ao mesmo tempo, tá? E você pode alterar essas formas de receber o benefício também a qualquer momento. Isso é mais flexibilidade para a gente. Olha quantas formas, né, de flexíveis que a gente tem aqui no plano. Então, aqui também, você está recebendo, por exemplo, um prazo determinado, aí você lá no meio do caminho resolveu que você quer agora receber um valor né, por prazo indeterminado. Então, você vai lá no autoatendimento, escolhe um outro prazo e a gente, a partir do benefício no mês seguinte, a gente passa a te pagar conforme a forma de renda que você escolheu. Então, tudo isso é flexibilidade para o plano. E além disso, nessas três formas de receber, você pode escolher ainda a receber até 50% do total à vista. Então, digamos que você tenha acumulado lá os R$ 300.000, você pode optar por isso, na hora que você vai receber requerer o benefício, você pode escolher até 50% do valor à vista e o restante, né, o saldo remanescente, aí a gente vai te pagar como naquelas três formas que eu apresentei antes, tá? Então, também você, não necessariamente você precisa pegar 50%, é até 50%. Se você não quiser pegar nada e receber tudo em forma de pagamento mensal, sem problemas. Digamos que você não escolheu, você escolheu receber direto o benefício mensal. Se daqui a 2, 3 anos você precisou de um dinheiro, você pode vir aposentado e receber até 50% desse valor à vista também. Então, você pode resgatar do teu fundo até 50% do valor. Ou de uma vez, ou você pode fazer isso em várias vezes até chegar a esse 50% do valor. Então, é muita flexibilidade. Você pode administrar o plano da melhor forma que você precisar para organizar a sua vida financeira, tá? E tem também um benefício que a gente chama de benefício temporário. Nesse caso do benefício temporário, normalmente, se você precisar, por exemplo, de um recurso, você não quer resgatar, você quer receber um período, durante um período você quer receber uma renda. Por exemplo, você fez um plano de previdência para o seu filho chegou numa determinada idade, e agora ele vai fazer um intercâmbio durante um ano. Então, durante esse período, o seu filho pode receber um benefício mensal durante esses 12 meses em que ele está fazendo o intercâmbio, sem se desligar do plano de previdência. Continua contribuindo para o plano normalmente, mas ele está recebendo esse benefício durante esse período. Ou mesmo, por exemplo, aconteceu algum imprevisto, você saiu do teu trabalho. Até você achar uma outra recolocação, você pode receber um benefício temporário aqui do plano. Então, você não consome todos os seus recursos, você não precisa pagar imposto de renda sobre o resgate total, você vai receber aquele benefício durante aquele período em que você escolheu, que é no mínimo 12 e no máximo 60 meses, e a partir desse encerrado esse prazo, né, você volta à condição de ativo, você continua contribuindo para o plano, né, e a vida que segue. Nesse caso, você pode escolher a partir de 5 anos, você pode receber em forma de benefício temporário até 50% do saldo, e a partir de 10 anos do plano, você pode receber até 70% do saldo como benefício temporário. Então, é mais uma forma que a gente tem de ajudar os nossos participantes a
conduzirem, né, a sua vida sem que seja necessário fazer desligamento do plano ou sem que seja necessário recorrer a outro tipo de recurso que não acessando aqui o plano de previdência, tá? Por fim, se realmente a pessoa não quiser mais continuar no plano de previdência, se nenhuma dessas flexibilidades que a gente colocou no plano são suficientes, né, para manter a pessoa no plano, se realmente decidir sair, então a gente faz o pagamento do resgate total, integral, em parcela única ou em até 12 parcelas. O participante também escolhe se ele quer receber o resgate total. A partir do momento em que a gente paga, né, que você faz a solicitação do resgate total, deixa então de ser participante do plano, e a gente só vai pagar, então faz a parcela única ou as 12 parcelas mensais e depois encerra o vínculo com o plano de previdência, tá? Para fazer o resgate total, também tem a carência de 36 meses a partir da data da inscrição, tá? Então isso é importante, observar essa carência que é determinada pela legislação. Muito bem. Quanto é que a gente paga, né, por ter um plano de previdência? Porque essa é uma das perguntas que também faz a gente se questionar, ou que a gente faz essa pergunta quando a gente vai contratar um plano de previdência. A nossa taxa de administração é de 0,9% ao ano, em cima do patrimônio, né? Então, incide sobre o patrimônio 0,9% ao ano. É uma das menores taxas de mercado. Por que a gente tem uma taxa assim tão baixa? Porque a BRF Previdência ela não tem fins lucrativos. Então, todos os recursos que a gente recebe no plano é para pagar as despesas administrativas, que é fazer a gestão do plano, né? E a rentabilidade é toda para o saldo de conta dos participantes. Então, como nós não temos fins lucrativos, diferentes de bancos, de seguradoras e etc., que eles parte da arrecadação, né? Eles parte da taxa de administração vai para cobrir os custos de administração e parte é lucro. Essa parte de lucro nós não temos, tá? Então, é uma das menores taxas aí de administração que a gente tem no mercado. E olha que bacana, a gente tem uma condição especial. Os 6 primeiros meses de funcionamento do plano, de fevereiro a julho, nós temos isenção da taxa de administração. Então, vocês não vão pagar, os participantes não vão pagar taxa de administração nos 6 primeiros meses do plano, tá? Então, olha que bacana. Às vezes, se você tem um recurso num PGBL que esteja num banco e etc., que você está pagando taxa de administração, você pode transferir os recursos para cá, né? Faz a portabilidade e você vai ficar aí 6 meses com isenção de taxa de administração, tá? Então, é bem importante, obviamente que a gente sempre recomenda, né? Eu vou falar aqui na portabilidade, mas olhem, comparem as taxas de administração, comparem as rentabilidades, né? A flexibilidade que o plano dá para vocês e é uma forma de vocês trazerem, então, os recursos. Então, como incentivo, né? Os nossos conselheiros aqui, eles autorizaram a gente conceder essa isenção de taxa de administração nos 6 primeiros meses de funcionamento do plano, tá? Aproveitem, que essa é uma oportunidade muito, muito especial, realmente. Aqui eu falo também, eu comentei bem rapidamente da questão da portabilidade, né? Tem pessoas que, como não tinham como fazer plano aqui com a BRF Previdência para sua família, para os seus filhos, às vezes para o cônjuge, né? Acabaram abrindo plano de previdência em outras, em banco, em seguradora. É possível você trazer esses recursos para cá. A gente chama esse movimento de transferência de recursos de portabilidade. Na portabilidade não existe taxa. Simplesmente o recurso sai direto aqui na conta de vocês, no plano de previdência aqui da BRF Previdência, no plano família, tá? Se você tem lá uma tabela de imposto de renda que é a regressiva, o prazo continua contando, então não perde nada em relação, né, à questão também do imposto de renda em relação ao plano atual que vocês têm eventualmente em algum banco ou seguradora, tá? Então, é bem importante, aqui a gente recomenda, olhem, comparem as taxas, né, de administração, comparem a rentabilidade dos planos, eu vou passar aqui rapidamente sobre a rentabilidade dos nossos planos também,
vocês já conhecem aí como participantes dos planos de previdência que a gente administra, façam esse comparativo, né? E façam a portabilidade aqui para cá, você administra os seus recursos num único lugar. Esse aqui é um resumão de tudo que eu falei até agora, então juros trabalhando a nosso favor, as coisas que são bacanas nesse plano, né? Quanto mais tempo você deixa os seus recursos acumulados aqui, maior é o efeito do juro sobre juro, né? Então, o tempo é um fator importante que ajuda você na acumulação, porque os crescem mais rápido à medida que a rentabilidade vai sendo calculada em cima de um recurso já rentabilizado, né? A questão da contribuição ser dedutível do imposto de renda, para quem faz a declaração completa do imposto de renda, até 12% da renda bruta anual, você pode fazer a dedução das contribuições da base de cálculo do imposto de renda, então você paga menos imposto de renda nesse momento, e você só vai pagar o imposto de renda no momento em que você fizer a opção pelo resgate parcial ou integral, ou que você estiver recebendo o benefício mensal de renda aqui pelo plano, tá? Então, é um incentivo fiscal que, se você faz a declaração completa, ele é super importante você aproveitar. É um complemento de renda para o futuro, né? Então, não dependendo só do INSS, você tem a oportunidade de você escolher quando você quer parar de trabalhar, né? Quando você tem uma outra reserva que você acumulou. Então, ele funciona também como um colchão para te ajudar naqueles momentos em que você decide ou parar de trabalhar, ou que você tem algum sonho que você queira realizar também. Taxa de carregamento é zero, né? Nós não cobramos taxa de carregamento, a única taxa que nós cobramos é a taxa de administração, que é esse recurso que a gente cobra, ele é usado para pagar as despesas de administração do plano, seja os funcionários, sistemas que a gente utiliza, enfim, todas essas despesas que a gente tem de administrar o plano de previdência. E uma das coisas boas é que é o seguinte, a gente está usando já uma estrutura que a gente tem, né, montada. Nós já administramos 3 planos de previdência. Então, esse é mais um plano que vem ajudar, né, a gente consegue ratear, digamos, as despesas para aquilo que não forem específicas de cada plano, e aí barateia o custo de administração do plano, justamente porque quanto mais participantes a gente tiver, né, você mantém grande parte da tua estrutura já existente e a gente só faz o rateio, então, dessas despesas, e isso torna o plano, então, mais barato, né, para todos os participantes. A flexibilidade, que eu já mostrei para vocês em várias oportunidades, desde resgate parcial, benefício temporário que você pode receber, né, você escolhe que tipo, o valor de contribuição, você escolhe com que idade quer aposentar, você escolhe quem são os beneficiários para quem você vai deixar os recursos no caso de você faltar. Então, ele é um plano muito flexível. Você acomoda ele dentro do teu orçamento familiar, né, dentro do teu orçamento das despesas, de uma forma muito tranquila, muito suave. E, por fim, a gente também destaca a questão de sucessão patrimonial, que é uma forma de você repassar os recursos para as pessoas que para quem você vai deixar os recursos no caso de você faltar, sem passar por dentro de um processo de inventário. Então, assim, um resumão, um plano de previdência, ele realmente é negócio, né? Para quem vocês já têm plano de previdência, eu acho que estender esse benefício para os familiares é uma forma muito bacana da gente também proteger as pessoas que a gente ama e você trazer elas para dentro desse sistema, né, de acumulação de recursos, de você fazer o seu projeto de vida, né, tendo como base a construção através de um plano de previdência, como é o Plano Família que a gente está oferecendo a partir de hoje aqui para os nossos participantes, tá? Quem vai cuidar do dinheiro, vocês já nos conhecem, somos da BRF Previdência, né? A gente tem aí mais de 40 anos administrando planos de previdência, o plano FAF, que é a maioria de vocês, né? Assim, já é o plano mais antigo que a gente tem, depois o plano 2 e o plano 3 também que estão sendo administrados. O patrimônio que a gente tem sob gestão já passa de 4 bilhões de reais, que é patrimônio dos nossos participantes, que vão receber benefício a partir do momento em que se aposentam, né?
temos mais de 58 mil participantes aí que já fazem parte do Plano de Previdência. Então, é uma entidade sólida, é uma entidade que já tem histórico, que vocês já conhecem, né? A gente tem aí todo um processo de gestão para os funcionários da BRF, que vocês conhecem, né? E a gente vai estender isso para fazer a gestão, então, do plano para os familiares de vocês também, tá? A nossa gestão dos investimentos, que também é uma preocupação bastante grande, né? A gente tem aí um time de especialistas que faz a gestão desses investimentos, pessoas capacitadas, habilitadas, certificadas, né? Sempre baseado em cima de estratégias de investimento que nos ajudem a obter a máxima rentabilidade com o menor risco possível, ou seja, nós temos estratégias de investimentos aí para proteger o patrimônio das pessoas e olhando também para que elas atinjam o objetivo, né, para que a gente consiga ter rentabilidade para fazer com que o patrimônio das pessoas também cresçam e elas consigam atingir o objetivo de se aposentar ou de ter uma renda acumulada num determinado período. Aqui uma comparação, como eu mencionei, dos 3 planos já que a gente administra, olhando os últimos 3 anos aí em termos de rentabilidade, o plano 2, o plano 3 e o plano FAF, né? Se a gente compara aqui com o CDI do mesmo período, então quando a gente olha outros tipos de investimento que a gente tem no mercado, né? Nós temos aí a comparação com o CDI, com a poupança também, dá para vocês verem aqui que a gente faz uma gestão de forma que os recursos da gente realmente, né, sejam valorizados e ao mesmo tempo em que a gente tem aí toda essa expertise, todo esse conhecimento para fazer a gestão, buscando sempre a maior rentabilidade dentro dos níveis de risco que são aceitáveis, né? A gente também nós temos uma responsabilidade muito grande com os investimentos. Às vezes as pessoas dizem para a gente, mas se eu investir lá em tal investimento, eu ganho muito mais que ganho aqui na Previdência. Só que nós temos que cuidar que isso aqui é patrimônio de todos os nossos participantes. Isso aqui é patrimônio de quem vai receber um benefício de renda no futuro. Então, a gente não faz nenhum tipo de estripulia, né? Isso aqui é muito seguro. Toda a nossa estratégia de investimentos é sempre pensada para que a gente tenha proteção para os nossos participantes e consiga atingir o melhor nível de rentabilidade que a gente pode dentro daqueles riscos que são aceitáveis quando a gente está falando em lidar com dinheiro de participantes que estão guardando para o seu futuro, né? Então, essa é a preocupação que nós temos aqui quando fazemos a gestão dos investimentos. Aonde que a gente acompanha, então, tudo isso, né? Nós temos um site, dentro da área de autoatendimento desse site, você vai acompanhar todas as informações a respeito do seu plano, desde a rentabilidade, os extratos com o valor da sua contribuição, com os saldos, tem simulador, você pode gerar segunda via de boleto, enfim, esse site e essa área de autoatendimento, ele está preparado para dar todas as informações, certificado de participante, tudo que você precisa aí sobre o teu plano de previdência para fazer esse acompanhamento, a gente tem aí dentro do site, né, nessa área aí de autoatendimento. Então, você consegue acompanhar por aí. E a gente ainda tem, né, algum caminho aí para a gente caminho para caminhar, desculpa a redundância, na verdade, assim, algumas coisas, né, através de um aplicativo que a gente vai construir, mas para a gente poder lançar o plano, nós temos aí o site que você vai poder fazer todo o acompanhamento por aí, tá? Então, essa é a forma que você tem de fazer esse acompanhamento. Muito bem, pessoal, eu vou abrir agora, então, essa era a apresentação que eu queria trazer aqui para vocês. Eu procurei dar uma pincelada geral sobre toda a forma como a gente faz, né, a gestão aí do plano e como que o plano funciona. Vocês devem ter algumas perguntas aí que vocês fizeram para a gente. Eu vou abrir agora esse espaço, eu vou chamar o Júlio é nosso gerente comercial, né, de marketing e inovação aí também, que ele vai me ajudar aí com as perguntas, o Júlio vai fazer as perguntas, se tiverem, obviamente, e eu vou fazendo as respostas por aqui. Se eu não tiver a resposta nesse momento, aí a gente anota isso aqui e a gente retorna para vocês
de forma, né, ou para todo mundo, através de um e-mail marketing, ou a gente faz a resposta individual se ela for muito específica, tá? Então, Júlio, você está me ouvindo? Vou abrir para você aí para fazer as perguntas, então. Legal, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos às perguntas, Rosane, que tem bastante aqui. Olha lá. Vamos começar. O Marco Antônio Guel pergunta: para o Plano Família, é necessário realizar contribuições mensais ou poderá ser realizados aportes? Obrigada pela pergunta, Marco. Então, você pode fazer a contribuição mensal, é o que a gente chama de contribuição básica, né? Você vai fazer ela mensalmente. Se precisar, você pode suspender o valor dessa conta. E você também pode fazer o aporte, tá? Então, você, digamos assim, você faz a tua contribuição mensal e você pode fazer esse aporte extraordinário. Se você quiser fazer só um aporte, então você vai suspender a tua contribuição básica durante um determinado período, você faz esse aporte, né? E depois você volta a fazer a tua contribuição básica, tá? Então, por exemplo, você tem um recurso e você quer fazer o aporte. E os próximos meses você não vai fazer a contribuição mensal. Então, você suspende a contribuição mensal, faz o aporte que seria referente àqueles meses, né? E depois você volta a fazer contribuição mensal. E se não, você faz só o aporte, que é a contribuição voluntária, tá? Vamos lá. Legal, Rosane. Vamos para a próxima. Tem umas perguntas boas aqui, viu? Vamos A lá. próxima é do Alexandre Leite. O Alexandre pergunta: eu sou participante do plano, consigo incluir um neto sem colocar meu filho? Consegue sim, consegue sim. É Alexandre, né? É Alexandre o nome. Alexandre, você consegue sim. Então, assim, sendo seu parente de segundo grau, você consegue colocar direto, tá? Então, você é participante, você não precisa colocar seu filho, porque o seu neto, ele já é de segundo grau, tá? Se fosse, por exemplo, um sobrinho, aí você teria que colocar o seu irmão para colocar o seu sobrinho, porque vocês têm uma linha ainda que é o pai, né? Então, tipo, para você se relacionar, o seu irmão é seu parente de segundo grau, tá? Mas sendo mais direta na tua pergunta, sim, você pode colocar o seu neto direto sem colocar o seu filho. Maravilha, Rosane. Vamos para o próximo, é o Décio Dani. Ele pergunta: na contribuição eventual, a pessoa que efetuou o depósito, o presente, ele pode abater do imposto de renda? Nesse caso, não, tá? A dedução do imposto de renda, ela só é possível quando você faz no seu próprio nome, né? Então, assim, por quê? Porque quando for, por exemplo, a avó fez o depósito para o neto, tá? Se ela abater da contribuição, da declaração de imposto de renda dela, quem vai pagar o imposto de renda na hora que for resgatar o benefício é o neto. Então, para a Receita Federal, isso não fecha, tá? Nesse caso, a avó não pode, ou quem fizer a contribuição eventual, não pode usar isso como abatimento do imposto de renda, porque na hora que for haver o pagamento de imposto, não é ela responsável por esse pagamento do imposto, tá? Legal. Vamos para a próxima aqui. Leandro Tendeiro. Tem um valor X e queria aplicar ele no plano para minha filha e não fazer mais contribuição. Posso fazer isso? Outro ponto. Posso, depois de uns 10 anos, resgatar esse dinheiro? Pode sim. No caso, você vai fazer, então, se você vai fazer um aporte e não vai fazer contribuição mais para o plano, na verdade, você teria que fazer o processo de suspensão da contribuição. Então, fez o aporte, você vai suspender a tua contribuição por um determinado período. Quando encerrar aquele determinado período, o sistema automaticamente ele vai gerar uma contribuição. Então, você tem que iniciar um período de suspensão de contribuição, um novo período de suspensão de contribuição. E aí você não faz mais a contribuição. A partir desse período, por exemplo, chegou nesses 10 anos, você quer resgatar, você pode fazer o resgate, tá? Legal. O Elson de Souza. Posso resgatar minha contribuição?
pode resgatar a contribuição, e aí, lembrando daquelas carências que a gente tem, né? Então, assim, o primeiro resgate que você vai poder fazer é com 36 meses. Então, fez a contribuição, mesmo se for um aporte pontual, mesmo se for uma portabilidade que você trouxe para o plano, tá? Então, a legislação exige que quando você entra num plano de previdência desse forma, você tenha 36 meses de carência para fazer o resgate. Depois, se você, passado esses 36 meses que é a carência, se você quiser resgatar toda a contribuição, você faz o resgate integral e se desliga do plano. Aí você sai totalmente do plano. Ou você pode fazer aqueles resgates parciais que eu comentei, que aí é 20% do total do saldo de conta da contribuição básica, ou 100% da contribuição voluntária ou daquilo que você trouxe de portabilidade, tá? Aí iniciou, por exemplo, se você tirou 20% da sua contribuição básica, a partir daí ele começa a contar 2 anos de novo, passou 2 anos, você pode tirar mais 20% do saldo da sua contribuição básica. Lembrando que das voluntárias e eventuais e da portabilidade, você pode resgatar ele 100% integral, sempre respeitando a carência dos 36 meses, tá? O 36 meses inicial, a partir do momento em que você entrou no plano, ele conta 36 meses. A partir desses 36 meses, a carência já foi cumprida. Então, você pode fazer a regra dos resgates, se for parcial, conforme aquela regrinha que eu falei, ou então o integral, aí você se desliga do plano, tá? Bom, vamos lá. Temos mais perguntas aqui. O Valdecir de Souza, ele pergunta: bom dia, nos casos dos filhos agregados, consigo incluir também? Os filhos agregados, eu não sei exatamente o que é um filho agregado, mas se for ou se for, por exemplo, se você tem uma união estável e a pessoa com quem você está casado tem filhos, você pode incluir esses filhos também, tá? Então, porque eles também vão na linha daí do cônjuge. Você coloca o cônjuge, mesmo que você não coloque a pessoa, né, que você tem união estável ou que você é casado, enfim, e digamos que essa pessoa tem um filho do primeiro casamento. Esse filho do primeiro casamento, por ser filho do cônjuge, você pode colocar no plano, mesmo sem colocar o cônjuge, tá? Ele é parente de segundo grau e você consegue colocar esses filhos também, tá? Legal. Bom, aqui a gente tem alguns elogios. A Magda elogiando, falando que a apresentação está excelente. A Paula também falando que a apresentação tá bacana. Temos mais algumas aqui. Qual a rentabilidade? Desculpa, a Renata Cubas. Qual a rentabilidade do plano, por favor? Bom, a rentabilidade do plano, nós estamos considerando a meta, digamos, do plano, né? Porque a rentabilidade, na verdade, quando a gente faz os investimentos, né? Obviamente, o plano está iniciando, né? Então, você tem o, o mix que você tem para fazer de investimentos, ele é mais reduzido. À medida que o portfólio vai aumentando, a gente vai ampliando, né, as opções que você tem aí para fazer de investimentos. A nossa meta que a gente trabalha é 110% do CDI, tá? Essa é a nossa meta. Obviamente que é como eu falei, né? A gente está no início de plano, você está trazendo os primeiros recursos para o plano. À medida que isso vai evoluindo, né, você consegue ampliar, diversificar, você consegue expandir, você consegue taxas melhores, né? Então tudo isso vai agregando. Lembrando que esse percentual, ele não é o resultado que a gente vai entregar, né? Isso é o que a gente, digamos, persegue, isso é o nosso guia, o nosso balizador. Mas vocês vejam que a gente tem aí, hoje, se a gente for olhar esse percentual, ele daria mais ou menos inflação mais 4% ao ano real, tá? Então, esse é o nosso indicador de gestão aí que a gente tem. Então, nós buscamos aí dar o retorno em torno de cobrir a inflação mais 4% de taxa real aí, tá? Que hoje estaria mais ou menos nessa questão aí de 110% do CDI, tá? Legal. O Moisés Stouco pergunta:
Se eu inserir um familiar no meu plano de previdência, muda? Ou meu familiar é contabilizado no outro plano? Se você fizer a adesão, por exemplo, no plano família, né? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele passa a ser um participante, tá? Então, assim, a única coisa que para ele poder entrar, ele tem que ter algum vínculo com alguém que já é participante. A partir do momento que ele entrou, ele é participante, não muda nada em relação ao vínculo que você tem com a BRF Previdência, tá? Não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Só Eu, reformula, só. eu acho que ele está perguntando o seguinte: se ele entrar no plano família, se ele inserir algum familiar no plano família, se o plano que ele já possui muda alguma coisa. Não, não muda nada, tá? Então, por exemplo, se você tem o plano 2, o plano 3, o plano FAF, não muda absolutamente nada. Você mantém esses planos, tá? E nem há, por exemplo, isso é uma coisa bem importante, já vou citar isso para todo mundo, tá? Se você aderir ao plano família, não existe migração. Nós não vamos sair do plano 2, do 3, do FAF e ir para o plano família. Não é isso, tá? O plano família é outro plano que a gente também pode entrar. Daí, nesse caso, nós vamos ficar com dois planos, tá? Nós vamos ficar com o plano que a gente tem hoje e a gente vai entrar no plano família, tá? Então, não muda absolutamente nada. Nós não estamos falando em você migrar, você sair do plano 2 para ir para o plano família, não estamos falando de você sair do plano 3 para ir para o plano família. Por quê? Porque nesses planos 2, 3, FAF, a empresa que a gente trabalha, ela faz a contrapartida, né? Ela contribui junto conosco. Então, você faz a contribuição mensal e a empresa faz. No plano família, não. O plano família é um plano que um esforço extra, uma forma extra que a gente tem, né? De fazer um plano de previdência e você também incluir os teus dependentes. Só que nesse plano é o esforço só de cada um, tá? Não tem a contrapartida. Por isso que a gente não vai sair dos outros planos para ir para o plano família. Seria mais um plano. Nesse caso, quando você entrar no autoatendimento, você vai ver dois planos. Você vai ver os teus recursos do plano família e os teus recursos do plano atual que você já tem hoje, tá? Agora, tem pessoas que não têm nenhum plano da BRF Previdência, tá? Nós temos mais de 45 mil funcionários da BRF que ainda não têm plano de previdência. Nesse caso, para que um parente, né, possa entrar no plano de previdência, aí sim esse funcionário que não tem plano tem que entrar no plano 3 necessariamente para poder colocar os parentes no plano família, tá? Perfeito. Rosane, tem muitas perguntas, mas tem muitas, muitas. Eu vou fazer as últimas duas ou três, só para a gente poder dar sequência, até por conta do horário, tá? Tá bom. O Ronaldo Pontes Filho pergunta: tem limite de participante na rede de família? É. O limite, Ronaldo, essa é uma boa pergunta. É, o limite que a gente diz é assim: a partir do momento em que você, Ronaldo, é o participante, você só pode colocar os teus parentes até segundo grau. Então, ele tem sim uma limitação neste momento, enquanto você, Ronaldo, vai colocar pessoas para dentro do plano. Então, é os parentes até segundo grau, tá? Que seria os pais, os avós, ou seja, duas linhas para cima, para baixo, né, os filhos e os netos, e para os lados, a esposa, os irmãos, e os genros, noras, essas pessoas que estão em lateral também você pode colocar. Agora, a partir do momento em que uma pessoa entrou no plano, ela se torna participante. Aí ela vai montar a árvore dela de participantes da mesma forma. Então, vou dar um exemplo. Você colocou o seu irmão. Seu irmão é seu parente de segundo grau. Aí o seu irmão pode colocar a esposa dele. Aí ele já é o participante, ele já pode colocar toda a árvore dele. A esposa dele pode colocar os irmãos dela. Aí os irmãos dela podem colocar os filhos deles. E assim sucessivamente. Então, na verdade, essa árvore fica gigantesca. A partir do momento em que um participante entra no plano através de um participante que já é da BRF Previdência. Por quê? Porque a partir do momento que você colocou uma pessoa no plano família, ele é um participante de um dos planos da BRF Previdência, que é o plano família. Tá? Então, essa árvore fica muito grande, mas
o participante em si tem aquela limitação que é até o parentesco de segundo grau. Legal, Rosane. Tem mais uma pergunta que é boa aqui, ó. Do Cean Espíndola da Silva. Ele pergunta: o familiar sendo titular de um plano de previdência pode usufruir dos benefícios como empréstimo? No plano família, a gente não tem o empréstimo, tá? Normalmente, o empréstimo é uma modalidade de investimentos, que a gente tem aí 2, 3 e FAF, eles têm, né? No plano família, na verdade, assim, os planos 2, 3, FAF, eles têm, porque o empréstimo, a gente usa ele na forma de consignado, você faz o desconto em folha de pagamento. Então, os aposentados, você desconta da folha de pagamento, né, do benefício, e das pessoas que estão trabalhando na BRF, na CRED, a gente desconta da folha de pagamento deles, que eles recebem. No plano família, nós não vamos ter essa modalidade de empréstimos, tá? Porque você não tem uma folha sobre a qual você descontar o empréstimo, a não ser que fosse especificamente do plano de alguém que é participante da funcionária ainda das patrocinadoras, tá? Mas a gente não tem a modalidade de empréstimos para o plano família, tá? Vamos fazer a saideira aqui, Rosane. O Paulo Zago pergunta, né? Hoje na contribuição básica, o aporte feito pelo colaborador tem um aporte de igual ordem pela BRF. Nesse caso do plano família, como funcionará? Isso. Então, no caso do plano família, Paulo, ele não tem esse aporte da patrocinadora da empresa, tá? Esse é só a contribuição do participante realmente. Então, ele difere dos planos que a gente tem aí, que é os planos 2, 3 e o FAF, né? Por que ele difere? Porque nesses planos, na verdade, as pessoas estão efetivamente trabalhando dentro da companhia. E a empresa, ela tem uma preocupação de, no momento em que essas pessoas deixarem de trabalhar com ela, que chegou na idade de aposentar, elas têm um complemento de renda. Então, a empresa estimula que as pessoas façam a sua reserva, fazendo o aporte, fazendo aquela contribuição do mesmo valor que os participantes que são funcionários dela, tá? Para quem é familiar, aí a empresa não faz o aporte, mas ela deu todo o apoio para que nós criássemos esse plano de previdência, que é o plano família, porque ela tem essa preocupação de que a gente, em vez de você ter que fazer um PGBL no banco para você ter uma previdência para sua família, porque hoje é assim, né? Então a BRF, ela diz, olha, em vez de pagar o custo, que é um custo de um PGBL lá, vamos administrar um plano aqui para os familiares dos nossos participantes. Ela não contribui, não faz contrapartida, mas ela deu todo o apoio, inclusive um aporte inicial de recursos para que a gente conseguisse colocar o plano em funcionamento, né? Para que a gente conseguisse, inclusive, dar essa isenção de 6 meses aí na taxa da administração. Então, ela nos ajudou na parte administrativa, tá? Mas não há a contrapartida da empresa em relação à contribuição mensal dos participantes. Maravilha. Bom, Rosane, nós tivemos muitas perguntas, muito legal o pessoal interagindo com a gente, mandando perguntas, enfim, sugestões. Pessoal, a gente vai fazer esse levantamento aqui de todo mundo que fez as perguntas. A gente vai responder a todas as pessoas que tiveram alguns questionamentos aqui, mas só por conta do nosso tempo, né, da apresentação. Então, a gente vai ter que seguir agora, mas a gente dá um retorno para todos em breve, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, obrigada, Júlia. É isso aí mesmo, a gente não deixa vocês sem respostas, tá? Fiquem tranquilos que todas as perguntas que vocês fizeram aqui, a gente vai responder realmente para vocês, tá? Muito bem, seguindo aqui então com a nossa apresentação, agora que a gente já, né, fez toda a parte da apresentação, a gente vai jogar, vamos brincar aqui um pouquinho. É muito rapidinho, é um quiz que a gente vai fazer aqui junto com vocês. Eu vou passar aqui para o Júlio, né? O Júlio também que faz essa condução aqui da parte do quiz, dá uma explicação geral. Júlio, libera aí para o pessoal. Bom, pessoal, então vamos para a parte tão boa quanto a adesão ao plano, né? Bom, a gente fez algumas comunicações aí com vocês por esses dias,
falando do quiz, né? Na verdade, falando da premiação em si, né? Então, como que vai funcionar? A gente vai ter esse ranking de 6 premiados, onde o primeiro premiado ganharia vai ganhar, na verdade, ganharia não, um smartphone. Do segundo ao sexto, né, ganharia um vale presente de R$ 100. Então, como que vai funcionar essa dinâmica, tá, pessoal? A gente vai dar 5 minutos, então, a gente vai contar esses 5 minutos, e aí vocês vão ter que responder essas perguntas, são 12 perguntas, e aí como que vai funcionar a questão do ranqueamento, né? As pessoas que responderem mais rápido as perguntas e mais assertivas, né? Então, quem tiver maior assertividade nas perguntas é que estarão classificadas e ranqueadas de acordo com o tempo. Então, assim, super simples e fácil. O que eu quero fazer um combinado com vocês? Tem uma regra de participação. No ranking dos 6 primeiros, se a gente tiver uma pessoa que tenha jogado mais de uma vez, a gente não vai conseguir fazer a classificação dessa pessoa, porque é uma regra, né? Então, só pode valer nessa premiação quem jogou só uma vez, tá certo, pessoal? Então, só para recapitular, o tempo mais rápido e mais acerto de perguntas são maiores possibilidades, então, de estar entre os 6 primeiros ranqueados. Tá certo? Bom, vamos lá rapidinho, então. Podem clicar em começar e eu já estou contando o tempo aqui. Você liberou o link para eles lá, Júlio? O link, pessoal, desculpa, isso mesmo, Rosane, desculpa. O link já está do lado de onde vocês respondem as perguntas. É o primeiro link lá que está feliz, tá bom? Vou zerar aqui o cronômetro e a gente começa agora, então. Valendo, pessoal. Já estamos na metade do tempo.
Menos de 1 minuto, pessoal. Tá acabando. Cinco minutos, pessoal. Acabou o tempo. Bom, aqui a gente já vai computando, então, o ranking, a classificação, mas a gente volta daqui a pouquinho com o resultado, tá bom, pessoal? A Rosane vai continuar aqui a apresentação. Valeu. Obrigada, Júlio. Eu quero só fazer dois comentários aqui que eu acho que é bem importante em relação até às perguntas também que o pessoal fez para a gente aqui. Duas que eu considero que vale a pena a gente destacar. Primeiro, aposentados dos planos 2, 3 e do FAF podem aderir ao plano de previdência, tá? Ao plano família. Então, é muito legal para os aposentados o pessoal do plano FAF, que hoje, mesmo os que não são aposentados, os que são ativos, que não estão fazendo contribuição para o plano de previdência, porque o plano FAF já faz algum tempo que não está cobrando, não está recebendo contribuição, né? Então, assim, aposentados dos planos 2, 3 e FAF podem aderir ao plano família, podem colocar os seus familiares também, tá? Conforme eu mencionei ali. E eu chamo a atenção também para aqueles participantes, em especial do Plano FAF, que estão na ativa, que ainda não estão fazendo contribuição para o Plano FAF, podem fazer o Plano Família e fazer as contribuições para aproveitar a dedução do imposto de renda até 12% da renda bruta anual, tá? Então, é uma oportunidade muito bacana para a gente ter o plano de previdência. E vou fazer também só um outro comentário, que é em relação à portabilidade. Eu falei bastante da portabilidade de entrada, né? De vocês trazerem recursos de outros planos de previdência para cá, para a BRF Previdência. Mas vocês também podem fazer a portabilidade da BRF Previdência, do plano família, para outro plano de previdência que vocês quiserem. Então, a portabilidade, ela tanto entra quanto ela sai, tá? Existe a possibilidade de você fazer digamos, você não quer mais ficar no plano família, você quer portar os seus recursos para um outro plano que você já tenha, desde que ele seja um PGBL, pode sim fazer essa portabilidade, tá? Então, acho que só queria deixar essas duas coisas já pontuadas aqui, porque elas servem bastante para o pessoal que está fazendo aí né, que tem interesse em fazer adesão aí ao plano família também, tá? Eu dei uma rápida olhada nas perguntas, tem perguntas muito boas realmente aí que a gente vai responder para vocês com certeza e vamos disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que elas são bem interessantes, tá? Muito bem, pessoal, a gente indo mais para o final aqui da nossa apresentação, nós vamos passar agora um vídeo com uma mensagem dos conselheiros da BRF Previdência. Acredito que vocês conheçam, se não todos eles, mas eu tenho certeza que vocês vão reconhecer alguns dos nossos conselheiros aí nesse vídeo, né? É uma mensagem deles para vocês nesse nosso lançamento aí do Plano Família. Então, por favor, pode rodar o vídeo para a gente aqui. Estamos passando por aqui para dar uma ótima notícia. Vinda lá da nossa BRF Previdência. É o lançamento do Plano Família. Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Gilson Ross, pertenço ao time da BRF Previdência e venho hoje aqui com muito entusiasmo convidar vocês a conhecer e aderir ao nosso Plano Família. Que abraça e acolhe os nossos familiares. Eu, como uma mãe muito preocupada com o futuro das minhas filhas, eu tenho uma filha e outra aqui na barriga agora. Com certeza absoluta, eu serei uma das primeiras pessoas que irá aderir a esse novo plano, cuidando do futuro das minhas filhas. Hoje, com muita satisfação e felicidade, a gente comunica o início do Plano Família, um plano tão aguardado, onde a gente dá a possibilidade também para os nossos familiares de aportar recursos nos fundos administrados
pela querida BRF Previdência. Este plano é a grande oportunidade que temos de incluir num plano de previdência forte, seguro, bem administrado, todas aquelas pessoas que queremos bens, que amamos e queremos que tenham um futuro mais tranquilo e mais seguro. E o Plano Família, ele é voltado, como o nome já diz, para a sua família, de você poder fazer uma reserva para o futuro da sua família, dos seus filhos, de toda a sua família. A gente sabe que é uma gestão séria e muito vitoriosa, que tem obtido excelentes resultados nos últimos anos. É a oportunidade de podermos fazer um plano para a nossa família, estender um benefício de ter um plano de previdência e a sua importância, como nós, participantes de um dos planos da BRF Previdência, temos hoje. E a minha família já aderiu. O que você está esperando? Vem, se junte a nós neste plano que realmente proporciona para a nossa família o benefício de ter um futuro garantido com o lastro de uma BRF Previdência. Um forte abraço a todos vocês e venha conosco. Adere assim que lançar o plano, porque você está cuidando sim do seu futuro e do futuro das pessoas que você ama. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bacana, né? Os nossos conselheiros aí nos ajudando nessa divulgação. Foi um esforço muito grande, conjunto que a gente fez. Os nossos conselheiros, eles são muito parceiros nesse projeto nosso do Plano Família, né? Então, assim, eles fizeram questão de deixar uma mensagem para vocês de incentivo à adesão, que vocês, né, tenham essa preocupação também com os familiares. Então, foi muito bom contar com eles aqui para deixar essa mensagem para vocês, tá? E aí, agora, então, eu vou passar os passos gerais aqui para vocês fazerem a adesão ao Plano Família. São várias telinhas aqui, mas eu vou passar muito rapidamente por elas, porque ele é bem intuitivo, tá? Para a gente fazer a adesão ao plano. Não vou entrar muito no mérito assim de cada campo que tem que ser preenchido, porque ele é bem intuitivo, ele tem o nome do campo, é bem explicativo. O que só que é importante para vocês fazerem a adesão, né? Então, vai precisar aí dos dados da pessoa para quem você quer fazer a adesão, tá? Você já pode indicar os beneficiários se você quiser. E se for menor de 18 anos, né, você vai indicar o representante legal ou responsável financeiro aí para quem vai fazer o pagamento das contribuições. Então, a adesão vai ser toda digital e ela é feita em 2 momentos, tá? Vou chamar a atenção de vocês. Nesse primeiro momento, vocês vão colocar os dados gerais, vocês vão simular, colocar os dados do novo participante, simula o valor que você vai colocar de contribuição, você vai ver qual que é a opção do montante que você vai acumular naquele período em que você escolher, e você, concluindo a simulação, você vai receber um e-mail com os dados de acesso no autoatendimento. E aí no autoatendimento é que você vai preencher realmente todos os dados, a forma que você quer contribuir, né, endereço, telefone, que é a parte mais, assim, que ela dá um pouquinho, não é dar trabalho, mas é assim, que você tem mais informações para preencher. Então, nós dividimos a adesão em 2 momentos. Na primeira delas, vocês vão acessar depois um link que está aí embaixo também, onde tem onde você tem as perguntas, tem um link que vai lá para fazer a adesão online, então tem umas informações iniciais. Aqui vocês vão deixar marcado em verde esse botãozinho de sim, aceito aqui no terceiro, tá? Aqui vocês vão colocar o nome do novo participante, que pode, se vocês estiverem fazendo o plano para vocês, é o nome de vocês. Se vocês estiverem fazendo o plano para um filho, é o nome do filho, tá? Esse SMS que vocês vão escolher para receber o código é o telefone ou o e-mail que vocês têm na mão, porque ele vai gerar um código, vai enviar para o e-mail ou para o telefone que vocês cadastraram ali,
e aí vocês vão, desse código que vocês receberem, vocês preenchem na telinha seguinte e segue, então, por exemplo, se for por e-mail, vai receber um e-mail que ele tem um código validador. Ou se vocês colocarem por telefone, vai receber um código por SMS, e aí vocês preenchem esse código nesse campo que está aqui. A partir daí, vocês escolhem para que vocês vão fazer o plano de previdência, que é só uma simulação, essa opção aqui, ele não determina o que você vai fazer, é só mesmo para ser um guia, né? Aí aperta em continuar, daí sim vocês vão colocar o e-mail pessoal, telefone, a data de nascimento do novo participante, por quanto tempo deseja contribuir, e qual o valor da contribuição. Aí faz a simulação, aqui ele vai dar quanto que vai ser o valor que você vai fazer de contribuição, e aqui é o total com a rentabilidade projetada, e nessa parte de baixo aqui, onde desejam receber o valor mensalmente via, então ele vai mostrar desse valor que você tem acumulado, se você escolher receber por prazo determinado, quanto vai ser o valor do teu benefício mensal, ou por prazo indeterminado, quanto vai ser o valor do teu benefício mensal. Então, você pode fazer as simulações, escolhe um valor, vê se é isso que você pretende acumular, vê se é o valor de benefício que você tem de expectativa, né? Se não, volta, altera o percentual o valor da contribuição. A partir do momento em que você simulou, você aperta no botão quero continuar com a adesão ao plano, e aí sim você vai confirmar a adesão ao plano da BRF Previdência. Essa é a primeira parte concluída, tá? Veja que a gente não escolheu periodicidade, a gente não escolheu nada ainda, né? Você vai receber, então, um e-mail com o usuário e a senha, e aí você vai clicar nesse autoatendimento que está aqui no corpo do e-mail, e aí sim você vai ser direcionado lá para o autoatendimento, e aí você vai trocar a senha, porque a senha inicial, ela é comum para todos, né? Assim, comum para todos não, ela é uma senha que é a data de nascimento, enfim. Então, você vai trocar a senha, é uma senha que foi gerada pelo sistema, você troca por uma senha pessoal sua. Opa, desculpa. E aí sim você vai fazer, então, o cadastro aqui, vai colocar os dados que estiverem faltando, o sexo, nome da mãe, estado civil, os teus dados de documentação. Quando eu falo os teus dados, é do participante que vocês estão cadastrando, tá? Os dados de endereço, né? Telefone para contato, se precisar mudar. Aqui vocês vão escolher a forma que vocês vão fazer o pagamento, então, da contribuição, vai escolher qual é o melhor dia do mês para contribuir, escolhe o regime de tributação progressivo, que é aquele igual incide sobre os nossos salários, né? Ou o regressivo, se é aquele que quanto mais tempo o dinheiro ficar no plano, menor é a alíquota do imposto de renda. Aí escolhe a forma que você quer fazer a contribuição. Hoje a gente tem o boleto bancário, que é o que está, nós estamos já trabalhando para colocar também, inicialmente nós temos o boleto bancário, nós vamos ter também disponível para fazer através de débito em conta com o banco, vamos ter também para quem é funcionário, isso já é uma resposta das perguntas que vocês fizeram lá, tá? Para quem é funcionário da BRF ou da Cred BRF e vai fazer o plano no seu nome, nós vamos ter a opção de fazer o desconto em folha da BRF ou da Cred ou da BRF Previdência, tá? Então, se a contribuição for para o próprio participante, nós vamos poder fazer o desconto em folha. Se for para os filhos do participante, aí não dá para fazer via desconto em folha, porque quando a gente faz o informe de rendimentos, aí teria que segregar o que é contribuição de cada um dos participantes, e o sistema não faz isso, tá? Então, a própria BRF, ela autorizou que fosse feito o desconto em folha de quem é participante, né? E de quem é funcionário, e para os parentes e para os dependentes dos participantes, então, tem que ser ou por boleto bancário, e depois vamos ter aí a opção de fazer via
como chama? Débito em conta, tá? Desculpa, me fugiu a palavra. De qualquer forma, a partir do momento em que vocês fizerem a adesão ao plano, a qualquer tempo vocês podem vir aqui e mudar. Por exemplo, estou fazendo o pagamento, agora você vai escolher boleto bancário. Daqui a pouco, quando a gente disponibilizar a forma de fazer desconto em folha, se você for o participante e for funcionário, você pode fazer o desconto na folha de pagamento direto, escolhendo essa opção aqui, tá? Aqui você vai indicar, então, os beneficiários, que é aquelas pessoas que vão receber o valor da tua reserva, no caso de você faltar, tá? Então, no caso de falecimento do participante, quem é que vai receber os benefícios? Então, nesse caso, você pode colocar qualquer pessoa. E aqui tem uma opção que é a percentual de rateio. Então, se você colocar mais de uma pessoa, você pode colocar em que percentual que você quer colocar para cada uma delas. Pode ser meio a meio, pode ser, enfim, no percentual que você decidir, o total tem que fechar 100%, tá? Vamos dizer que você não tenha beneficiário. Já estou respondendo uma outra pergunta também que vocês fizeram lá nas perguntas e respostas. Se a pessoa não quiser indicar um beneficiário, para quem que a gente vai pagar? No caso da pessoa falecer, né? Nós vamos pagar para os herdeiros legais. Então, assim, para quem o juiz determinar lá no processo de inventário, para quem for o herdeiro legal do beneficiário, então a gente paga, no caso de não ter uma pessoa solteira, não tem filhos, não tem ninguém, não colocou ninguém como beneficiário indicado. Para quem que a gente paga? Nós pagamos para os herdeiros legais, que sejam, se tiver os pais, se não os irmãos, né? Quem o juiz determinar lá no processo de apuração de inventário dessa pessoa, tá? Então, é importante vocês, para deixar indicado, mas se não tiver nenhuma indicação, é importante vocês saberem que o dinheiro não fica para o plano. Esse plano não fica com dinheiro, tá? Tudo é pago, ou para quem vocês indicarem aqui, e se vocês não tiverem nenhuma indicação, para os herdeiros legais, tá? E esses beneficiários também vocês podem alterar a qualquer tempo, tá? Então, coloquei o meu marido como beneficiário. Se em algum momento, né, me separar, ou se eu não quero mais deixar ele como quero agora deixar tudo para o meu filho, então a gente entra aqui no autoatendimento e muda o beneficiário e você deixa isso para quem você quiser, tá? Você tem essa flexibilidade para você fazer essa mudança. Aí aqui você só vai fazer o upload de um documento original, de um documento oficial com foto, para conferir. Então, você vai pegar, por exemplo, a tua carteira de identidade, pode tirar foto frente e verso, né? E faz o upload aqui do documento para a gente poder fazer a conferência, para garantir, né, que a pessoa que está colocando o nome, o CPF dela como participante do plano, ela de fato existe, né? E tem um documento que a gente possa comprovar que é aquela pessoa, tá? E uma vez confirmada a adesão, pronto, aí você vai ter um certificado de participação, um termo de adesão aqui preenchido, com o número da tua matrícula e com os dados que você preencheu. A partir daí você pode vai passar a fazer as tuas contribuições mensais, né? E acompanhar através daqui do autoatendimento de toda a evolução aqui as contribuições, as rentabilidades e fazer as alterações que você julgue necessário através do autoatendimento, mas aí já é um participante do plano de previdência, tá? Então, o processo ele é bem simples, pessoal. Ele tem uma primeira parte que você faz a simulação, você escolhe qual é o valor que você quer pagar, o tempo, mas para você simular qual é o valor que você vai ter, dependendo da contribuição que você fizer. Confirma que você tem desejo de fazer adesão ao plano, você vai receber um e-mail com um login e senha, um usuário e senha, vai para o autoatendimento e aí sim você preenche com esses dados de endereço, né? Os dados de forma de pagamento e etc., que a gente precisa daí para comprovar, né? E faz o upload do documento para a gente comprovar a adesão e a partir daí você passa a ser um participante ou, né, os seus familiares passam a ser participantes do plano de previdência. Muito tranquilo, muito simples. A gente tem aí o pessoal também do nosso atendimento, né? O 0800 aí que vocês podem
0800 702 4422, que vocês podem tirar dúvidas aí também sobre a adesão, né? Se precisar, o pessoal pode acudir, ou manda um e-mail lá pelo Fale Conosco também do site, que a gente ajuda vocês aí nesse processo, tá? Muito bem, pessoal, então esse é o processo, né? Aqui, quem fizer a adesão vai estar concorrendo a uma Smart TV de 65 polegadas, que esse é um outro sorteio que nós vamos fazer mais para frente, tá? Então, nós queremos realmente que vocês façam adesão, tragam as pessoas da sua família para o plano de previdência, né? E a gente aí vai fazer esse sorteio de uma TV, Smart TV de 65 polegadas aí, para quem fizer a adesão ao plano de previdência nesse início de funcionamento do plano, tá? Muito bem. Então, curiosos para saber quem ganhou o quiz? Nós estamos aqui na partezinha bem finalzinha mesmo da nossa apresentação. Eu vou passar de novo para o Júlio. Não passo para o Júlio. Júlio, posso clicar aqui para a gente descobrir? Ainda não. Ainda não. Vamos... Não. Bom, pessoal, bacana. Ô, Rosane, olha, eu tenho um feedback aqui online para você, que a sua apresentação foi fantástica, porque do nosso quiz, quase a metade das pessoas acertaram as 12 questões do quiz. Então, assim, eu acho que você passou o recado do jeitinho que tinha que passar mesmo. Acho que as pessoas conseguiram trazer aí bastante do que foi passado na apresentação. A gente teve praticamente também o mesmo tanto de respostas também, acertando 11 perguntas. Então, foi fantástico, assim, foi legal pra caramba. Mas, enfim, tá todo mundo ansioso aí para saber, né? Pessoal, só relembrando a regra, né, que eu tinha falado no começo. A gente só pode considerar campeão nesse ranking as 6 pessoas se tiver, né, os acertos, menor tempo, e se não tiver jogado várias vezes, só poderia jogar uma vez, tá? Então, o nosso primeiro lugar foi de uma representante feminina. Foi a Ingrid de Carvalho. Ingrid, parabéns, você é a nova proprietária de um smartphone novinho em folha. Então, parabéns, você acertou todas as perguntas em um tempo de 39 segundos. Então, foi super rápida e conseguiu levar aí o celular. O nosso segundo lugar é do sexo masculino, é um representante masculino. O nome dele é o Leonardo Samuel Soares da Silva. Leonardo, parabéns, você também acertou 12 questões num tempo de 45 segundos. Então, você aí conseguiu ganhar um vale compras no valor de R$100. O nosso terceiro lugar é uma pessoa que não está elegível por conta de ter jogado mais de uma vez. Então, a gente passa para o próximo, né? Que seria, então, outro representante do sexo masculino, Érico Paulo Bonato. O Érico, parabéns, Érico. Você também acertou as 12 questões e 56 segundos, tá? E aí você, então, leva o vale presente de R$100. O nosso quinto lugar também é uma pessoa que está fora da regra, então a gente parte para o próximo, para o quarto lugar, que seria um representante do sexo masculino, Augusto Damião Durigon. Então, Augusto, parabéns aí, você acertou também 12 questões, num total de 59 segundos, tá? Parabéns, vale compras aí, vale presente é seu. O quinto lugar, então, ficou com um outro representante do sexo masculino, Lindomar Luiz Tomé, que fez em 1 minuto e 1 segundo. Então, parabéns, Lindomar, você também é o dono aí agora de um vale presente de R$100. E, não menos importante, a sexta colocação aí no ranking, que foi uma representante do sexo feminino, foi a Jéssica Boscardin Fernandes. Parabéns, Jéssica.
Você conseguiu, então, acertar todas as questões em 1 minuto e 3 segundos. Então, esses são os nossos ganhadores aí. Parabéns, pessoal. Obrigado por terem jogado, por terem adquirido todo esse conhecimento, absorvido tudo aquilo que a Rosane passou para a gente. Nós, da BRF Previdência, temos os dados de vocês, se vocês preencheram. Então, em breve, a gente entra em contato para falar da premiação, tá certo? Obrigado, gente. Rosane, acho que agora a gente pode clicar aí no link para as pessoas verem. Isso, então clicando aqui no link, tá aqui o resultado, né? Conforme o Júlio apresentou, então esse é o ranqueamento aí, foi daqui, né, Júlio? Aquelas pessoas que jogaram 2 vezes que foi expurgado, né? Exato. 2 ou mais vezes ficaram fora do ranking. Isso. Muito bem. Parabéns, pessoal. Fiquei bastante feliz aí com a participação de vocês. Fiquei feliz que vocês né, entenderam aí as principais regras. A gente buscou fazer esse quiz aí para a gente descontrair um pouquinho e também para a gente absorver, né, o conhecimento. Acho que isso é muito importante. Nós ainda temos várias perguntas que a gente vai responder para vocês já na sequência aqui, a gente já procura fazer as respostas. Vamos deixar essa apresentação também aqui disponível. Esse evento está sendo gravado, tá? A gente vai disponibilizar, então, esse evento também, um link para que vocês possam assistir outras vezes, para que vocês possam, eventualmente, compartilhar com os familiares de vocês, se vocês quiserem, para que outras pessoas também, né, conheçam aí os detalhes do plano para poder entrar. Aqui está a gente vai estar liberando aí para vocês fazerem a adesão ao plano, tá? Vamos deixar disponível aí uns minutinhos, tanto podem escanear o QR Code aí com a câmera do celular de vocês, ou abaixo também, onde vocês tinham as perguntas ali, também tem um link que vai para o sistema onde a gente faz a adesão do Plano Família, tá? Então, estamos aqui na reta final, na verdade, acabamos aqui. Vou fazer um convite, então, para vocês, que vocês entrem no site, façam uma simulação, vejam, né, os valores aí das contribuições, daquilo que vocês podem aportar, conversem com a família, né, divulguem esse plano. Vocês sabem que vocês contam com a BRF Previdência. Uma questão que a gente tem muito séria na nossa cabeça realmente é a preocupação com a segurança, né? Até tem uma pergunta do Paulo, se não me fala a memória do Paulo, que ele diz, né, que mais importante que a gente proteger o patrimônio é você também ter uma entidade confiável, né? Você ter uma instituição que está cuidando do seu patrimônio, que ela seja confiável, né? Então, nesse sentido, a BRF Previdência, ela tem um conselho deliberativo, né? Ela tem toda uma estrutura de governança. Quem faz parte do conselho deliberativo, que dá as estratégias para onde vai o plano, a BRF Previdência, né? São pessoas que vocês viram aí nos vídeos, né? São pessoas que são funcionários da BRF. Temos participantes eleitos pelos conselheiros que são eleitos pelos participantes, ou seja, representantes dos próprios participantes eleitos por eleição direta, ou seja, a gente faz uma votação para escolher os representantes dos participantes para que fazem parte do conselho. A gente tem uma diretoria administrativa, que são 3 diretores dedicados full-time, né, certificados, que cumprem todos os requisitos para habilitação para fazer gestão de fundo de previdência. Temos um comitê de investimentos, que são pessoas também habilitadas e capacitadas para lidar com investimentos, né, dos recursos. Temos auditoria externa, temos auditoria interna, temos controles internos. Então, toda a nossa estrutura de governança, ela é muito forte, né? Nós somos uma entidade bastante sólida, a gente é bastante voltada para esses aspectos de governança, a gente trazer com a forma mais transparente possível para os nossos participantes a forma como vocês conseguem nos acessar, né? E que vocês conseguem aí ter informações referentes ao plano de previdência. Então, a gente, né, tem uma estrutura aí robusta
com certeza, para oferecer para vocês, para administrarem aí os planos de previdência. Só vou reforçar de novo. Quem tem os planos 2, 3 e FAF, não muda nada em relação ao plano família. As regras daqueles planos continuam exatamente iguais, elas estão hoje, tá? Então, as regras do plano 2, 3 e FAF não mudam em absolutamente nada. A regra do plano família é para quem aderiu ao plano família. A regra do plano 2, 3 e FAF, cada uma continua com as regras atuais que eles têm. Então, não confundam os planos que já existem hoje com as regras do plano família, tá? Então, nada mudou para o plano 2, 3 e FAF. O que fizemos foi criar um novo plano, mais, né, para oferecer para os familiares e também para os nossos participantes que queiram ter uma outra fonte de renda ou que queiram ter uma outra poupança que seja mais flexível para você fazer o resgate, tá? Ou para você fazer o curto prazo, que você pode resgatar sem você precisar sair da previdência, da patrocinadora. Então, isso é bem importante para a gente não fazer confusão com os outros planos que a gente já tem. É isso, pessoal. Deixo um abraço muito grande para vocês. Muito obrigado. Vocês estão conosco há 2 horas já aqui, né? Acabou estendendo bastante, mas eu acho que foi uma manhã bem proveitosa. Espero realmente que vocês tragam, né? Que vocês olhem esse plano com carinho, tragam as pessoas para baixo desse guarda-chuva de proteção que é o Plano Família. Um abraço bem grande. Ficamos sempre à disposição de vocês. E contem conosco para aquilo que vocês precisarem. Estamos juntos aí para proteger o futuro dos nossos participantes e agora também dos familiares dos nossos participantes. Um grande abraço, fiquem com Deus, se protejam, se cuidem e até a próxima oportunidade.